Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que são os espíritos e os fantasmas para a psicanálise. Pessoal, tem um parágrafo muito bonito do Freud, num texto dele chamado Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, um texto de 1915, ou seja, a gente está ali vivendo a Primeira Guerra Mundial, né, na Europa, e o Freud está pensando, né, na guerra, nesses efeitos, né, tanto de morte aparecendo, e tem um parágrafo que eu quero ler com vocês, bem passo a passo. Vou utilizar essa edição antiga aqui da Imago, está no volume 14 dessa obra, página 332. A gente vai ler então esse parágrafo para discutir o que são os fantasmas, o que são os espíritos. Vocês vão ver que essa teoria do Freud, além de ser uma teoria muito genial para explicar as origens, né, dessa fantasia, né, de que os espíritos existem, né, os fantasmas existem, ele vai extrair daqui uma teoria ética inacreditável, muito bonita, né, a ideia de sentimento de culpa, a ideia de não matar, né, a extração ética dessa teoria dos fantasmas e dos espíritos é incrível, né? O caminho que o Freud traça. Eu quero explicar isso para vocês, recomendando, claro, a leitura desse texto de forma bem cautelosa, porque é um texto que vale muito a pena ler. Vamos ler esse parágrafo junto, passo a passo, que começa assim. Os filósofos declararam que o enigma intelectual apresentado ao homem primevo pelo quadro da morte o forçou à reflexão, tornando-se assim o ponto de partida de toda a especulação. Acho que aqui os filósofos estão pensando filosoficamente demais e concedendo pouquíssima consideração aos motivos que eram primordialmente operativos. Gostaria, portanto, de limitar e corrigir a sua asserção. Freud começa aqui com uma ironia genial, lembrando que todas as teorias psicanalíticas até então, a gente está em 1915, ou seja, aquelas que já apresentadas nos 3 ensaios, por exemplo, atrelam de forma radical a pulsão, as emoções, os afetos, os desejos e o saber. Um dos termos mais importantes da obra do Freud é Wissentrieb, a pulsão de saber, o desejo de saber. É aquilo que ele vai chamar também de Forschertrieb, a pulsão de pesquisar, a pulsão de investigar. Então, quando Freud junta esses termos, pulsão e saber, Freud está fazendo uma revolução epistemológica, gente. Não é como os filósofos estão dizendo que a morte, enquanto termo filosófico aqui, questão filosófica, vai me fazer pensar, vai me fazer refletir. Não, a reflexão não é estabelecida por uma pura razão, a razão pura, de jeito nenhum. A reflexão, o saber, nasce de uma questão emocional, nasce pelos afetos. Por isso que é tão difícil corrigir saber, corrigir teorias que as pessoas têm, porque elas amam as suas teorias, porque elas se apaixonam pelas suas crenças. Não é porque, eu refleti aqui pensando na morte, né, e aí eu finalmente tive uma ideia pura, sem nenhum tipo de afetação. Essa imagem do pensador do Rodin, vejam a imagem aqui do pensador, é uma imagem clássica do sujeito ali, nele mesmo, fechado nele mesmo, junto, por assim dizer, às suas perspectivas narcísicas, para dar conta de uma ideia que está trabalhando em si mesma, de jeito nenhum. Para o Freud, os afetos e as crenças se misturam de maneira irremediável. O pensamento está sempre atrelado aos afetos. Freud continua. Em minha opinião, o homem primevo deve ter exultado ao lado do corpo do seu inimigo assassinado, sem ser levado a dar tratos à bola sobre o enigma da vida e da morte. O que liberou o espírito de indagação no homem não foi o enigma intelectual e nem qualquer morte, mas o conflito de sentimento quando da morte de pessoas amadas e, contudo, estranhas e odiadas. Aqui a gente começa então a reflexão freudiana. Então Freud está dizendo, olha, não é a morte em si, porque a morte do inimigo foi comemorada, isso não seria objeto de reflexão. O que faz o sujeito parar ali para refletir, para tentar simbolizar,
É quando ele perde alguém que ele ama. Aqui começa o problema. E problematiza mais ainda que essa morte de uma pessoa que ele ama é uma pessoa ainda, contudo, estranha e odiada. Aqui o Freud já começa a dar a chave do que vai ser a leitura dele com relação aos espíritos e os fantasmas. O amor é ambivalente. Ambivalência, gente, é um conceito fundamental em psicanálise. É a ideia de que quando a gente ama um objeto, inevitavelmente a gente odeia esse objeto. Dá até para juntar as palavras em psicanálise, amor-ódio. É uma palavra só praticamente para psicanálise, porque quando a gente ama um objeto, a gente quer, por exemplo, devorar esse objeto. Amar um objeto oralmente é mastigá-lo, é engoli-lo, é devorá-lo, é colocá-lo para dentro, é integrá-lo, fagocitá-lo, antropofagia como modelo de amor. É assim que a gente começa a amar, oralmente. Então o amor oral sádico dá a base do que vai ser o amor para sempre. Não tem como limpar o amor do ódio. Quando a gente ama alguém, a gente quer, sei lá, sujeitar essa pessoa aos nossos desejos. A gente quer que ela faça aquilo que a gente quer que ela faça também. Vem fantasias de todo tipo. Quando a gente ama alguém, inevitavelmente, quando o outro não faz o que a gente quer matar, quer destruir o outro. A gente faz isso, pensa isso com os nossos pais, com os nossos namorados, namoradas. Isso é inevitável. Então a ambivalência é isso, né? O outro, no fundo, é um estranho também, é odiado também, mesmo quando a gente está ali convivendo com ele durante muito tempo e amando essa pessoa. Então a ambivalência é inevitável. Guardem isso porque vai ser importante para o que vem logo a seguir. A psicologia foi o primeiro rebento desse conflito de sentimento. O homem já não podia manter a morte à distância, pois a havia provado em sua dor pelos mortos. Não obstante, não estava disposto a reconhecê-la, porquanto não podia conceber-se a si próprio como morto. Assim, idealizou um meio termo. Admitiu também o fato da sua própria morte, negando-lhe, porém, o significado de aniquilamento, significado que ele não tivera motivo para negar, no que dizia respeito à morte do seu inimigo. Foi ao lado do cadáver de alguém amado por ele que inventou os espíritos, e seu sentimento de culpa pela satisfação mesclado à sua tristeza transformou esses espíritos recém-nascidos em demônios maus que tinham de ser temidos. Aqui eu acho que é uma das frases mais incríveis da obra do Freud. Foi ao lado do cadáver de alguém amado que a gente inventou os espíritos, e vocês vão ver daqui a pouco, a gente inventou a ética. Foi ao lado do cadáver de alguém que a gente ama. Essa ideia do Freud é tão absolutamente genial, porque é do lado da pessoa amada que acabou de morrer que a gente vai ter que lidar efetivamente com alguma coisa que se perdeu para sempre, mas que a gente não quer admitir. A gente já não admite a nossa própria morte, isso vai aparecer na obra do Freud em todo momento. O eu é imortal. A gente não abre mão da nossa mortalidade egóica. No inconsciente, a gente não reconhece a própria morte. Aliás, a gente poderia fazer um vídeo só sobre isso, né? O que Freud quer dizer com isso, né? No inconsciente não tem uma representação da morte, alguma coisa nesse sentido que o Freud está insistindo na obra dele. Qual que é essa ideia aqui? Mas antes de explorar essa ideia, né, de que no inconsciente não tem a própria morte, queria insistir nesse ponto. O espírito que a gente inventa é uma fantasia inicial de que não, esse objeto que eu amo não morreu. Ele continua vivo em outro lugar. Eu não perdi a minha namorada, eu não perdi a minha mãe, eu não perdi meu filho. O espírito dele continua vivo. Ele continua vivo. Não há morte. Então eu recuso, eu nego a morte. Não há. Ele continua vivo de outra forma, mas ele está vivo, não morreu. E mais do que isso, para além dessa negação básica, não, ele não morreu, ele continua vivo, está ali, ele está me vendo ainda, eu consigo conversar com ele ainda. Então, além dessa negação básica, da ambivalência nasce o espírito mau. Porque a gente, quando tem um filho, tem um pai, um namorado, namorada, a gente já odiou essa pessoa, inevitavelmente já odiou. Esse ódio, de maneira geral, é reprimido, é recalcado, a gente nem admite
que odiou os nossos pais, que odeia os nossos filhos. Muitas vezes assim, a gente tem essa dificuldade enorme de admitir que odeia essas pessoas que a gente ama tanto, mas o ódio está lá inconsciente, pré-consciente. Pois bem, é esse ódio que volta por meio desses espíritos maus para punir. Ah, você me odiou? Você quis me matar? Olha agora, eu tô morto, culpa sua. A culpa é sua, você que me matou. Então o espírito mau volta para me atormentar. É o espírito que volta, o fantasma que volta é oriundo do ódio recalcado que eu tinha com relação às pessoas amadas. Insisto que o Freud está dizendo, não é o aniquilamento do inimigo que produz isso. O aniquilamento tá ótimo, não, esse cara foi embora e não volta mais. O que produz o medo do espírito é a ambivalência, o ódio com relação à pessoa amada. É aí que tá, e o pulo aí é a culpa. É a culpa de ter desejado matar e isso ter acontecido. Nossa, eu desejei, morreu, agora a culpa é minha, eu tenho que ser punido. Então a punição, o desejo de punição que vai aparecer daí, para dirimir a culpa, diminuir a culpa, faz aparecer o espírito mal que vai me punir, que vai fazer tudo dar errado, que vai ficar ali me obsediando, tornando minha vida infernal. É a culpa. Freud continua. As modificações físicas acarretadas pela morte lhe sugeriram a divisão do indivíduo em corpo e alma. Originalmente, várias almas. Dessa maneira, seu encadeamento de pensamento corria paralelo ao processo de desintegração que sobrevém com a morte. Sua persistente lembrança dos mortos tornou-se a base para a suposição de outras formas de existência, fornecendo-lhe a concepção de uma vida que continua após a morte aparente. A gente está lembrando ali do morto o tempo todo, ora, na vida primitiva, a gente confunde essa lembrança no sonho, na fantasia, na memória, de ele está vivo ainda, ele está conversando comigo, eu sonhei com ele, ele estava brincando, a gente estava vivo ainda, a gente estava conversando, então ele está vivo em algum lugar. Então talvez a própria ideia de fantasiar, de sonhar, torna a sensação de que, nossa, essa pessoa ainda está viva, ela ainda continua. Então a ideia de que nós temos várias almas ou uma alma faz parte, inclusive, do modo como a vida psíquica se organiza para lidar com os objetos amados. Os objetos amados continuam vivos dentro da gente, pela memória, no sonho, na fantasia. Isso vai fortalecendo a ideia de que a gente tem alma e que essa alma sobrevive ao corpo. Na página 334, Freud é categórico. Ao lado do corpo sem vida, do ente amado, passou a existir não só a doutrina da alma, a crença na imortalidade, uma poderosa fonte de sentimento de culpa do homem, mas também os primeiros mandamentos éticos. A primeira e a mais importante proibição feita pela consciência que despertava foi: não matarás. Vejam, o Freud é genial aqui, ele diz que a lei, a regra ética de não matar vem da ambivalência, vem da culpa que a gente sente diante do cadáver da pessoa amada. Não é por uma reflexão filosófica contra a morte, porque, eu não quero ser morto, então eu também não quero matar, eu vou fazer essa lei aí pra gente fazer essa troca. Você não me mata, eu não te mato. Não, não é isso. Vem da terrível culpa que eu senti pelo meu ódio recalcado diante do ente amado que morreu. Eu fiquei culpado, eu fiquei terrivelmente culpado porque eu acreditava, inclusive, na onipotência desse desejo. Se eu desejei matar e acabou morrendo, porque fui eu mesmo que fiz. Vejam que o Freud está aqui partindo do pressuposto da existência dos desejos infantis ainda como muito onipotentes. Se eu desejei uma coisa e aconteceu, porque fui eu que fiz mesmo, de verdade. Observem, isso é muito provável de ter acontecido no início dos tempos, né? Quando a gente ainda não conseguia distinguir exatamente o que era o meu pensamento de uma força da natureza, como a morte. Ainda na página 334, o Freud diz: é fácil naturalmente atribuir isso à sua superstição. O selvagem ainda teme os espíritos vingativos dos assassinados. Mas os espíritos dos seus inimigos mortos
nada mais são do que a expressão de sua consciência pesada por causa de sua culpa de homicídio. Por detrás dessa superstição jaz oculta uma veia de sensibilidade ética que foi perdida por nós, homens civilizados. E aqui é super interessante, né? O Freud, insisto, ele está vivendo a Primeira Guerra Mundial. Freud está comparando os selvagens, lembrem-se, tá, gente? Freud está no início do século XX conversando com a antropologia inglesa, ou seja, tudo que não é europeu é selvagem. Então, quando ele fala dos selvagens que estão ainda respeitando seus inimigos, né? Respeitando, enfim, a comunidade dos inimigos, às vezes comem seus inimigos em respeito a eles, etc. O Freud está dizendo, esses selvagens ainda tem um pouco de ética diante da morte, porque guardaram aqueles restos dessa operação da ambivalência diante do ente amado. Nós não, nós civilizados, perdemos isso, a gente está matando a rodo, não quer nem saber sobre os inimigos. E olha que o Freud está vivendo só a Primeira Guerra, ele não, felizmente, vê a Segunda Guerra Mundial e o que foi efetivamente a guerra total, sem nenhum tipo de respeito por ninguém, por nada, sem culpa, absoluta aniquilação do outro. Então Freud está falando aqui do selvagem que estendeu, por assim dizer, aquilo que ele começou a dirigir para os seus entes amados, a gente estendeu isso a todos nós, a todos os humanos. Então aquilo que começou por conta da minha culpa diante do meu ente amado morto, não vou matar, não pode matar, a gente tem que proteger o outro, a gente estende isso no pacto civilizatório. Isso permaneceu no espírito, por assim dizer, humano, como Freud está argumentando, mas isso vai desaparecer na guerra europeia, no modo de guerra europeu, que é a aniquilação. Aqui, obviamente, a gente pode conversar muito ainda sobre colonialismo na obra do Freud, né, e pensar que o Freud se esqueceu, né, de que europeus já colonizaram e destruíram a América 400 anos antes desse texto aqui, né? Então, a ideia de aniquilar sem dó e nem piedade, sem nenhum tipo de culpa, de escravizar e destruir o outro, já estava presente no espírito europeu há muito tempo. Não é exatamente isso, né? Assim, agora na guerra a gente perdeu esse vínculo com os selvagens, enfim, essa articulação entre ética e culpa. Não, a gente já tinha perdido isso há muito, muito tempo. A ideia aqui é que Freud está, de alguma maneira, instituindo, então, o início da ética, a lógica da culpa. Queria insistir nisso para a gente pensar clinicamente sobre como que isso vai aparecer no consultório, na clínica? O medo do fantasma, o medo do espírito, como que isso aparece na criança, no adulto? Queria convidar vocês a pensarem nisso. E antes de continuar, para encerrar essa conversa, queria pedir para vocês, curtam aí, compartilhem, comentem. E aí, alguém tem medo de fantasma? Já teve medo de fantasma? Qual fantasma? Né? Que tipo de espírito? Já conversaram com o espírito? O que vocês estão ouvindo aí dos espíritos? Vamos conversar sobre isso também, mas curtam, se inscrevam no canal, compartilhem aí, caso vocês queiram, enfim, que essa conversa continue. A gente está num projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, conversas virtuais sobre psicanálise, com esse projeto, na sua maior parte, gratuito, porque faz parte do meu trabalho como professor universitário numa universidade pública, gratuita, de qualidade, de todos nós. A UFMG é uma universidade pública e laica, então a gente vai defender aqui crenças e conversar sobre as crenças de forma ampliada e respeitosa. Vou lembrar que o Freud é ateu, né? Assumidamente ateu, que a religião está sendo tomada aqui como um objeto de estudo. Ela vai ser um objeto de estudo como qualquer outro, como a própria psicologia, a própria psicanálise. A gente vai debater, né, o que significa ser psicanalista, assim como a gente vai debater o que significa ser espírita ou acreditar em fantasmas, etc. Tá? Então é com todo respeito que a gente se dirige a essas crenças, mas como objetos de estudo. É claro que a gente está aqui pensando já numa perspectiva iluminista, racionalista, né, que o Freud acaba entrando nesse jogo. Então a ideia é pegar essas crenças, tentar analisá-las, mas claro, abrir para conversar.
Tá bom, e aí? Mas a gente pode simplesmente dizer, né, que os espíritos, fantasmas, a todas as religiões, né, gente, que acreditam nessas coisas, estão erradas e são ilusões? Em alguma parte da obra do Freud é isso mesmo. A religião é uma ilusão decorrente da sexualidade infantil que permanece. Então o Freud é meio categórico com relação a isso. Na história da psicanálise, a gente tende a ficar um pouquinho mais aberto, a conversar mais, né, sobre, tá bom, a gente não vai bater aqui um martelo porque a gente não é teólogo também. Se Deus existe, se não existe, se o Espírito existe, se não existe, a gente não vai bater o martelo quanto a isso. Não interessa muito pra gente, na verdade. O que interessa pra gente, foi isso que eu tentei argumentar no meu livro Psicanálise, Religião e Teoria da Sedução Generalizada. O que interessa pra gente é como essas coisas aparecem no consultório. É como Deus aparece como objeto de amor do paciente. É como os fantasmas e os espíritos aparecem na história singular daquela criança, daquele paciente especificamente. Como que isso aparece? Não é se existe, não existe, isso sinceramente não interessa para o psicanalista, porque a gente nem tem competência em teologia para responder, realmente temos uma prova aqui de que Deus existe, que o Espírito existe, etc. A princípio, obviamente a gente está partindo do pressuposto que são crenças ligadas à infância, que, da perspectiva iluminista, racionalista do Freud, são crenças infantis, ilusões, como ele vai insistir na obra dele, são ilusões que têm fator defensivo, que tem uma função defensiva, né? Uma função para proteger o sujeito da angústia, do desejo, da dificuldade de entender determinadas coisas da vida, como a morte, por exemplo. Então, a ideia aqui é sempre respeitosamente, mas, infelizmente, a gente acaba criticando esse modo de vida que é acreditar em fantasma, em espírito, etc. Freud diz, nesse mesmo texto, no inicinho dele, né, no segundo parágrafo, na página 327, ele diz assim: a escola psicanalítica pôde aventurar-se a afirmar que, no fundo, ninguém crê em sua própria morte. Ou dizendo a mesma coisa de outra maneira, que no inconsciente, cada um de nós está convencido de sua própria imortalidade. Eu queria conversar um pouquinho sobre essa frase para a gente voltar aos espíritos e fantasmas e concluir a conversa de hoje. Então, no inconsciente, a gente está convencido da nossa própria imortalidade. O que Freud quer dizer com isso? Em termos laplanchianos, gente, assim, a partir de Laplanche, eu posso interpretar essa frase de que o eu, quando ele se forma a partir de uma integração de seus códigos, mensagens, que a gente vai capturando, integrando, ligando, e a partir dessa ligação, né, que vai formar o eu, ele se institui como um objeto. O eu é um objeto de amor. Por isso eu posso falar em narcisismo, né? O investimento libidinal nesse objeto, isso que é narcisismo. É o investimento libidinal no próprio eu enquanto objeto. Então, esse objeto, ele vai ser considerado imortal. Ele é imortal porque ele está ligado, inevitavelmente, às defesas que me protegeram daquilo que eu não consegui traduzir, daquilo que veio do outro também, mas que eu não consegui traduzir, que continua no inconsciente. Então, vou corrigir essa frase aqui bem especificamente. Isso que o Freud está chamando aqui de no inconsciente, cada um de nós permanece imortal, eu vou situar esse no inconsciente como pré-consciente. Então são os ideais do eu, o eu ideal, que diz aqui de uma completude narcísica. A gente não consegue, por uma questão até lógica, se imaginar morto. Porque quando eu falo eu morro, não é possível conjugar o verbo morrer na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Eu morro não faz sentido, né? Porque se eu morro, eu já não estou aqui para dizer eu, né? Não é o eu que morre efetivamente. Então eu não consigo nem pensar na minha própria morte enquanto uma inexistência de fato. Então faço só essa correção. Aqui não é o inconsciente propriamente dito, mas a lógica pré-consciente, consciente, que protege toda essa engrenagem do eu, que vai fazer com que toda essa engrenagem seja defensiva com relação àquilo que vem do inconsciente. Os ataques pulsionais, que são pura desorganização, que vem
lá do inconsciente que me atacam. Então, o eu é imortal porque eu não consigo, nem na fantasia, nem no sonho, me destituir e efetivamente voltar a ser puro desejo, antes que eu tivesse me organizado enquanto uma instância estável e tranquilo. Eu não consigo voltar a esse estado anterior. Vejam o vídeo chamado Sparagmos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês entenderem o que eu estou dizendo sobre a incrível mortalidade que significaria voltar ao estado de desejo inicial. Então vejam e pensem aí nesse termo Sparagmos, não vou falar aqui porque eu fiz todo um vídeo dedicado a isso, mas observem que no inconsciente a gente não tem uma identidade egóica eterna, não é no inconsciente que isso está. Isso está no pré-consciente, isso está nos nossos ideais, na formação que fabrica o próprio eu. Mesmo que eu imagine, né, gente, assim, eu morto numa fantasia, eu tô sempre vendo um corpo que está lá, sendo chorado, velado, o que vai acontecer com as pessoas, o que as pessoas vão sentir quando me verem morto. Mas eu tô vendo essa cena e tô vendo meu corpo lá. Então eu não tô morto de verdade, eu tô ainda na cena, não tem como eu me tirar da cena, nem quando eu tô me imaginando morto. Morto, eu me vejo morto, vejo o meu corpo, que é representação do meu eu também, ou seja, o eu é imortal assim que ele se forma. Ele está sempre presente no tempo e no espaço, ele se observa, ele se vê visto pelo outro, é por isso que ele é imortal, né? No fundo, não tem uma morte de nós mesmos, por assim dizer, que possa ser representada. O eu sempre vai estar lá, mesmo quando tenta representar sua própria morte, por exemplo, fantasiando com seu próprio velório. A gente está lá, como espectador, como corpo, não tem como a gente sair desse paradoxo. O eu é a condição básica de enunciação para qualquer desejo que a gente possa vir a ter. Para concluir, então, vocês observem que o outro que a gente ama também não morre, porque ele está na nossa fantasia o tempo todo, a gente investiu muito nesse objeto, então a gente vai lembrar dele, a gente vai sonhar com ele. Então, quando a gente investiu o objeto de máxima libido, de máximo amor, né, libidinizou esse objeto, ele também se torna imortal de alguma forma. É essa ligação entre esses dois pontos do texto. O eu, enquanto objeto, também está hiperinvestido e não tem como a gente desinvestir do eu e simplesmente fazê-lo desaparecer. Ele sempre vai estar lá. O outro também, o objeto de amor, sempre vai estar presente. A grande questão é que quando a gente perde e vê o corpo do outro amado perdido e a gente não tem mais contato com o objeto, ele passa a aparecer apenas na nossa fantasia, na nossa memória, na nossa lembrança. E isso vai fazer também a gente concluir, a posteriori, que nós também temos uma alma, nós também temos um espírito, que a gente é também imortal, nesse mesmo sentido que a gente atribuiu a imortalidade ao ente amado que acabou de morrer. Por nossa culpa, porque nosso desejo cheio de ódio também foi endereçado a ele. Vejam, Freud então ele acaba articulando essas coisas para explicar os espíritos, os fantasmas, como oriundos desse investimento amoroso intenso que a gente faz, tanto em nós mesmos, enquanto objeto egóico, quanto no objeto, o outro, que a gente precisa, que a gente dependeu, que a gente de alguma maneira investiu. Então era isso, pessoal. Se vocês acham que há mais teorias psicanalíticas, psicológicas sobre o que significam, né, os fantasmas, né, os espíritos, me digam aí nos comentários, por favor, escrevam. É super importante para mim pensar nisso, né, como que isso aparece na clínica. E aí, minha sensação é que isso aparece de forma muito singular. Cada fantasma, cada espírito tem uma significação particular, vai significar algo para aquele sujeito especificamente, né? São os aspectos ligados à culpa, de maneira geral é o ódio que volta transformado em medo, mecanismo que o Freud desenhou para a gente no caso Hans, né? Nos casos de fobia que ele analisou, né? O ódio que eu não admito volta vindo de fora como medo. Talvez isso também fabrique fantasmas e espíritos os mais variados possíveis, né? Então, ouvir esses espíritos, ouvir cada um deles na história de cada paciente é absolutamente indispensável para a gente dar sentido
para cada espírito em particular, né? Então, obviamente, tô falando aqui também, né, gente, da minha perspectiva de ateu, olha, a gente vai escutar o espírito aqui na análise como alguma coisa que a gente tem que ouvir do seu inconsciente, do seu sintoma, do seu desejo. A gente não vai ouvir aqui como, né, o espírito da sua avó te falando alguma coisa. É óbvio que a gente não vai corrigir o paciente para dizer, não existe espírito, a gente é ateu, vamos ouvir isso aqui. Óbvio que não. Né? A gente vai acolher, a gente vai ouvir essa avó que está falando, ouvir o filho que está falando. Lembrem-se do sonho maravilhoso, né, do pai que vê o filho queimando, né, e o filho volta à vida para dizer, né, pai, você não vê que eu estou queimando? Né? Fiz um vídeo, né, enorme sobre esse sonho, porque é um sonho lindíssimo, né, para falar da morte, né, assim, dos entes queridos e o que isso produz na gente. Então, claro que a gente não vai falar para esse pai para dizer, o espírito não existe, né? Se o pai tá ali tranquilo, isso vai acalentá-lo, isso vai dar sentido também para essa experiência de dor dilacerante, que é perder um filho, perder um ente querido. A gente não vai ficar ali, né, cutucando, dizendo que não existe. Não, a gente vai ouvir esse filho também. Vamos conversar, vamos tentar entender, mas sempre tentando articular isso com a culpa, o ódio, os afetos do próprio sujeito, tá? É isso que o Freud está sugerindo para a gente, né? Assim, quando ele faz uma crítica à teologia, não é só para dizer eu sou racionalista, eu sou iluminista, vamos destruir a religião. Não é isso, não é só esse empreendimento racionalista, tá? Eu acho que isso está presente na obra dele. Sem dúvida, eu acho que tá. Mas, clinicamente, não é isso que interessa. É acolher esse sujeito que está trazendo os fantasmas, os espíritos, como uma resposta. Uma resposta a um sofrimento que é muito grande. A ambivalência, a culpa, o ódio, que ele não consegue admitir. Então, ouvir esse fantasma na clínica é assim, é a nossa tarefinha. Sem acreditar muito nele, mas também, né, sem descreditá-lo, né, rápido demais. Não, esse fantasma está dizendo alguma coisa. Esse fantasma significa alguma coisa. Ele existe. Eu não creio em brujas, pero que las hay, las hay. É isso, essa é a lógica da psicanálise também. A gente não acredita muito nas bruxas, mas a gente sabe, elas existem. Gente, muito obrigado. Eu espero vocês na próxima. Até lá.